Bom, a graça e a paz de Cristo seja com todos aqui, né? Amém, irmãos? E também com os irmãos que estão longe, mas estão aqui, no caso, em espírito e em verdade, também tentando seguir a esse Senhor e Cristo aí. Amém? Vamos dar aqui, no caso, continuidade no tema sobre a verdade, sobre a lei de Deus. Vamos continuar vendo as mentiras que eles ensinam sobre a abolição, a anulação da lei de Deus, e principalmente naquilo que se refere aos 10 mandamentos. Amém? Para continuar vendo que o livro de Romanos e o livro de Gálatas, quase estamos terminando o livro de Romanos. Não é isso? Mas daí, vamos agora entrar no livro de Gálatas, a gente vai continuar vendo que são livros que fortificam cada vez mais que a lei de Deus não foi abolida. Porque eles não sabem como separar as obras da lei do livro da lei, sim ou não? Para os mandamentos das tábuas de pedra. A gente já viu aqui, no caso, em mais de 8 horas de aula, que existe diferença entre as duas tábuas da lei e o livro da lei. E o livro da lei também incluía as ordenanças da lei levítica. E a lei levítica, no caso, já não há mais necessidade, pois porque, no caso, Jesus, né, o Cristo, ele já cumpriu aquilo ali. Foi por isso, no caso, que quando João viu ele falou: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E a morte dos animais mostrava o quê? A expiação, a culpa sendo extinguida, sendo extirpada por meio do Cordeiro. Então, quando, no caso, João viu Jesus, ele chamou ele de quê? De Cordeiro de Deus, que tirava o quê? O pecado do mundo. E era na lei levítica que se externava isso, né? Que constava no livro da lei, diferentemente das tábuas de pedra. Então a gente vai ver, no caso aqui, vai continuar vendo aqui no livro de Gálatas, se existe a abolição dos 10 mandamentos ou se existe a abolição do livro da lei em algumas coisas. Vamos lá, Gálatas 1, capítulo 1, versículo 1 e diante, tá bom? Vamos continuar lendo aqui esse livro aqui e vamos ver se é verdade, no caso que eles falam que Paulo anulou a lei de Deus. A gente já viu aqui, é a 8ª aula, a gente já viu fartamente, isso é uma mentira, né? Mas vamos continuar seguindo aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de quem? De homens, nem por intermédio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos o quê? Pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então você vê que Paulo já vai falando, dando uma chapuletada aqui aos Galácios, quando escreve essa carta, não nos Galácios, mas para aqueles que falavam mal de quem? Do apóstolo. Porque Paulo, nós vamos ver isso aqui no caso mais à frente, Paulo pregava uma coisa, vinham eles, pregavam o quê? Outra. Tentando roubar a semente daquele evangelho que o apóstolo Paulo pregava. É verdade? Logo mais aqui à frente, tu vai ver que Paulo falou o quê? Por acaso me tornei inimigo de vocês por vos pregar a verdade? Existiam pessoas lá que obsequiavam, davam presente, faziam favores, obséquio é isso. Logo nós lemos aqui em Gálatas 4. Posso até ler aqui agora. Eu vou, no caso aqui, me avançar e vou até ler aqui para vocês, ó, que é uma luta muito constante aqui que o apóstolo Paulo fala, ó. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? 4,16. Os que vos obsequiam, ou seja, o que vos prestam serviço, vos fazem favores, são outras pessoas, não fazem o quê? Sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor de quê? Deles. Deles quem? Dos líderes aqui, judaicos, que ensinavam que as obras da lei levítica tinham que ainda ser mantidas. Nós vamos começar lendo aqui que o livro de Gálatas, ele fala especificamente sobre uma obra da lei, chamado o quê? Circuncisão no prepúcio do pênis. E tu vai ver que Paulo
fala muito sobre essa obra aqui. Fala sobre a circuncisão no prepúcio do pênis. Então Paulo pregava, no caso, que a circuncisão era onde? Romanos 2, 28. No coração, mas eles, no caso, esses líderes aqui, que ordenavam a obra da lei levítica, de ficarem sendo continuados a fazer a circuncisão no prepúcio do pênis, valer. Mas aí o grande problema é o seguinte, o grande problema é que Paulo estava pregando que a circuncisão em si ela não salva. Ele está falando da salvação em relação à circuncisão. Eu vou chegar lá. Entendeu? Eu vou chegar lá. Vamos ver. Vou chegar lá. Então ele fala, o que acontece aqui? Então já vai falando que ele não é apóstolo da parte de quem? De homens nenhum. Quem que foi que levantou ele? Foi Gamaliel? Não. Porque tudo que ele aprendeu com Gamaliel ele deixou de lado, como ele fala lá em Filipenses. Não é isso? E Gamaliel era um mestre da lei. Um dos maiores mestres da lei. Não é verdade? Então eles não conseguiram compreender a graça do Messias vindo, pois porque eles, no caso, não aceitaram aquele que foi posto no madeiro. Então não poderiam compreender essa graça. Então eles ensinavam que era necessário fazer o quê? Circuncidar-se. Então a gente vai ver que o livro de Gálatas, ele fala estritamente dessa obra de quê? Da lei. Eles colocavam, no caso, que a circuncisão era necessária para que eles fossem crer no Messias. E Paulo lutou veementemente com eles, porque a circuncisão que salvava a circuncisão do coração. Então vamos continuar lendo aqui, que tu vai ver isso claramente no decorrer das páginas. E ele fala aqui, olha, que Jesus nos veio, aqui no verso 4, para nos desarraigar deste mundo perverso. Você sabe o que é desarraigar, irmão? É arrancar com a raiz. O desejo de Deus para nós hoje é que nós sejamos arrancados da raiz desse quê? Desse mundo. Porque o príncipe desse mundo aqui, irmãos, que é Satanás, não tem parte nenhuma com os servos do Senhor. Quando, no caso, Judas veio para trair Jesus, ele falou que o príncipe desse mundo já era vindo e ele não tinha parte nenhuma com esse príncipe. E nós também temos que sair desarraigados, arrancados da raiz deste mundo. Desde lá debaixo da raiz, para não ficar nenhum modo de você de novo frutificar. Deus quer arrancar você da própria raiz desse mundo mesmo. Para que você fique arraigado, plantado na terra, na videira verdadeira, que é quem? Cristo. Então ele fala, olha, versículo 6 em diante. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, aonde? Na graça de Cristo, para o quê? Um outro evangelho. Então você vê que Paulo, ele está o quê? Admirado. Mais à frente, ele fala que ficou o quê? Perplexo. Então são sinônimos de indignação. Fala, Paulo, caramba, eu estou admirado com vocês, hein? Eu estou perplexo com vocês. Tudo isso aqui já leremos. Como é que pode, no caso, você estar passando para um outro evangelho que eu não ensinei para vocês? Como é que pode você estar passando, no caso, tão depressa, tão rápido, com a instrução que eu vos dei para vocês? Que negócio é esse? Versículo 7. O qual não é outro evangelho, senão que há o quê? Há alguns que vos perturbam. Bom, eu tenho que saber, por direção de Deus, quem é esse alguns aqui. E quem é esse que prestavam favores e serviço, né? Para, no caso, os de Galácia, não sinceramente, como ele falou aqui no verso 4:16. Aí ele vai falando, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem fazer o quê? Perverter o evangelho de Cristo. É, perverter, destruir, transformar, adulterar. E ele falou que nós não somos como tantos outros que estão o quê? Adulterando, pervertendo a palavra de Cristo. Então tem que saber e compreender quem são esses alguns. Aí ele vai seguindo. Mas ainda que nós aqui é Paulo falando e algum outro do irmão que estava com ele lá, que eu não sei quem é aqui. Não sei se era Timóteo, se era Silvano. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, e vos pregue um evangelho que vá o quê? Além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Então tinha algumas pessoas pregando um outro evangelho, o qual Paulo não instruiu. E essas pessoas da Galácia, esses irmãozinhos incautos, ingênuos, estavam ficando o quê?
em dúvida, estavam cambaleando, no caso que Paulo fala que eles estavam passando para esse outro evangelho. E já vocês vão ver, no caso, o que eles estavam fazendo com isso de Galácia. Porque Paulo pregava, no caso, o evangelho de Cristo para ele e instruía eles, no caso, na lei do Senhor, mas não nas obras, no caso da lei, que já você vai ver. Mas vinham alguns outros e falavam que era necessário circuncidar-se. E isso vai cair aonde? Atos 15. Que foi, no caso, uma demanda, que foi uma celeuma que aconteceu sobre exatamente esse assunto chamado o quê? Circuncisão. Amém? Já vamos ler isso aí, vamos devagarzinho, como a gente sempre vai. Aí ele fala, olha, assim como já dissemos, versos 9, e agora repito, ele vai repetir, gente. Se alguém vos prega evangelho, que vá além daquele que recebestes, seja o quê? Anátema, maldito, desgraçado. Vocês sabem que um homem desgraçado é um homem que não tem o quê? A graça de Deus. Então ele é um homem desgraçado. Aí ele fala, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Bom, se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. Então você vê que existia um conflito aqui, né? Paulo fala em agradar a homens. Ué, não tem que agradar ao homem. Tem que agradar a quem? A Deus. Certamente porque pessoas vinham e falavam, vocês vão ler isso aqui, falavam da loucura de apóstolo Paulo, ao ponto de tê-los como o quê? Como um louco. Não é isso não? E sempre quando Paulo faz esse paralelo, ele está falando de quem? De judeus, como fala lá no caso em 2 Coríntios 11, que perseguiam o apóstolo Paulo por esse evangelho que ele pregava de não mais praticar as obras da lei. As obras da lei estão nas tábuas de pedra ou estava, no caso, no livro da lei? Já provei pelas escrituras aqui por mais de 8 horas com a Bíblia que o livro da lei era diferente do que? Das tábuas de pedra. Então não está falando dos 10 mandamentos. Eles ensinam aí fora que o livro de Romanos e Gálatas abole, acaba com a lei de Deus. Uai, mas que Deus é essa, que lei é essa, no caso que Paulo está falando que for abolida, que mostra em Hebreus 7, e já lemos aqui em vários lugares. Era a lei levítica, que não tinha mais efeito moral, que não precisava mais espiar, que não precisava mais matar o cordeirinho, porque Cristo já tinha cumprido o seu papel. E ele vai fazer uma obra também, no caso, que era a obra da circuncisão, e já você vai ver isso aqui. Isso, a obra da lei e a morte dos animais, estava na tábua de pedra ou no livro da lei? No livro da lei. Então vocês vão continuar vendo, olha só, versículo 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, aqui Paulo se autoafirma, né? Porque ele estava admirado que os galácios estavam ouvindo um outro evangelho. Então ele fala assim, ó, não é o seguinte, galácios, vou fazer saber para vocês que o evangelho por mim anunciado não é o evangelho segundo homem. Versículo 12. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de quem? De homem nenhum, cara. Mas, mediante o quê? Revelação do Senhor Cristo. Então você vê no caso que é exatamente o que fala em Mateus 11. E o irmão aqui hoje mais cedo citou. Graças te dou, ó Pai, porque tu ocultaste aos sábios e entendidos, mas tu te revelaste aos pequeninos. E Paulo fala que ele foi o quê? Também recebeu uma revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu o evangelho não pelos homens, não por esses falsos apostatados, não por esses que naquela época ensinavam que era necessário circuncidar-se e praticar as obras dos rituais da lei. Mas ele aprendeu com o próprio Senhor Cristo. Porque vocês ouviram qual foi, verso 13, porque vocês ouviram qual foi o meu quê? Procedimento outrora no judaísmo. Então você vai começando a entender que Paulo está falando que esses alguns aqui que estavam pervertendo o evangelho de Cristo eram mundanos, gentios, ou eram o quê? Judeus. Judeus que estavam mandando e obrigando, ensinando um outro evangelho que praticava a obra de circuncisão. E já você vai descobrir isso aqui. Aí ele fala, porque vocês ouviram qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Eu não preciso pegar para ver isso aqui,
Vocês já viram isso aqui em Atos 8, que Paulo assolava as igrejas entrando nas casas. Os irmãos já sabem, não é verdade? E na minha nação, que nação? Judia. Quanto ao judaísmo, de novo judaísmo, ó, eu avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então você vê que Paulo estava fazendo uma autoafirmação para os de Galácio, pois porque ele estava já admirado que os Galácios estavam ouvindo um outro quê? Um outro evangelho. E Paulo fala, poxa, brincadeira não, hein, cara. Olha para mim aqui. E Paulo vai falar isso aqui já. Escuta o que eu estou falando para você, cara. Vocês estão andando no outro evangelho para instruir vocês. Quando eu cheguei no meio de vocês, eu vi a alegria de vocês, eu vi a exultação de vocês, ao ponto de vocês mesmos querer tirar os vossos próprios olhos e dar para mim. Agora vocês estão o quê? Estão guiando, sendo guiados por outros, estão pervertendo esse evangelho? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Vamos ver. Eu já estou adiantando o livro porque a história vai falando. O grande problema é que os judeus, a maior parte dos judeus de Israel, eles vão mais por tradições. Exatamente. Acima do que eles não praticavam o principal da lei. Entendeu? Eles viviam mais por tradição. Tanto que o termo grego ali para obras da lei, erganomos, que é você passar por cima da lei. Ou seja, eles criavam a lei por cima da lei. Exatamente como Mateus 15 fala sobre a tradição de lavar as mãos e comer. Na verdade, o grande problema é que eles punhavam a fé mais naquilo ali do que os próprios... Nos mandamentos. Que a própria prática do mandamento. Isso, está certo. Concordo. Vamos lá. Porque, verso 14. Já li, né? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos de minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Reparem que fala da palavra tradições, o irmão deu uma ressalva ali. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu filho em quem? Em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, eu não consultei carne nem sangue, e nem subi a Jerusalém para que já era um apóstolo antes de mim, mas parti para quê? Para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Então você vê que Paulo está falando que ele está citando os gentios, porque Galácia era gentia. Apesar de morar alguns judeus lá, ele se dirige às igrejas da Galácia. Ele era povo gentio, não era um povo judeu. Então você repara que ele fala exatamente no caso um paralelo entre duas nações, os judeus e os gentios. Então você começa a reparar e compreender que ele falou só, eu aprendi esse evangelho aqui, não foi com um homem não, e eu não subi nem a Jerusalém para aprender com quem? Com os apóstolos que eram antes de mim. Quem os apóstolos? Pedro, Bartolomeu, né, João, Beredel, Bereri, Baroró. Isso vocês sabem. Então você está compreendendo que Paulo está provando para os de Galácio que ele aprendeu esse evangelho, não foi com quem? Com os homens. Deus que revelou esse evangelho para Paulo. E isso causava espanto. Isso causava espanto no quem? Não quero mamar, parece mais nada. Isso causava espanto no quem? Nos judeus. Porque era necessário que eles fossem instruídos, no caso, na lei de Gamaliel. Mas Paulo fala que não aprendeu mais com homem nenhum. Ele aprendeu, no caso, com o próprio Cristo, com o próprio Senhor, com o próprio Messias. Ele foi, no caso, instruído pelo próprio Deus. E ele fala, Deus falou no caso de Mateus 11, que ele, no caso, ocultou isso dos próprios judeus. Ao ponto de eles verem com os olhos e ficavam cegos, ouvir com os ouvidos e não entendiam. Quando Jesus Cristo cita isso em vários lugares, no caso nas parábolas de Mateus 13, que eles vão ver e não vão entender, vão ouvir e não vão conseguir compreender, ele está se referindo ao povo judeu, não está se referindo para os gentios, que muitos discriminando chamam de mundanos. É muito comum hoje você ver um pastor denominacional, um líder denominacional, falar isso aí é mundano. Não se fala isso. Não se fala isso. Não se trata mundano assim, isso é mundano. Quantas vezes ouvi? Exatamente. Exatamente como os judeus faziam. Porque os judeus não gostavam de quem? Dos gentios.
sabe qual é o problema? Você sabe quando é que a igreja vai despertar, e a maior parte do povo dele vai despertar para que o Messias ele possa retornar. A primeira Bíblia fala que enquanto os gentios eles chegarem a plenitude, e os judeus não chegarem a dizer bendito que vem em nome do Senhor, Barak e Rabu. Baruch Rabá, perdão. Adonai. Bendito que vem em nome do Senhor, ele não vai voltar. Isso é bíblico. Sim, sim. Então, você sabe quando é que a igreja e os judeus vão entender isso? Primeiro, quando a igreja entender a profecia de Romanos 11, quando ele fala que coube a Deus e sobrevestiu o coração de algum para que aos gentios pudesse alcançar a misericórdia. E quando os judeus entender Isaías 53, quando ele fala do sacrifício do Messias, e quando não entender... Eles não creem mesmo, não acreditam mesmo que foi ele. Não entender isso, repetindo que não são nem todos os judeus pensam dessa maneira. Não, claro, eu sei. A gente não pode generalizar, e nem não. todos os gentios também. Claro que não. São pessoas que aceitam de fato a misericórdia. Então, quando eles não entender, quando o povo judeu em sua massa, ele não entender Isaías 53, e quando os gentios em sua massa não entender Romanos 11, o Messias não vai voltar. Amém. É verdade, eu concordo com o irmão. Então o que acontece? Então você vê que eles aqui já faziam uma distinção, já faziam uma separação. Não é verdade? Porque Paulo, imagina o conflito. Paulo era um judeu que pregava, no caso, como acabou de falar agora aqui, para os gentios. E os judeus não gostavam dos gentios? Ai, bodega. Olha a confusão formada aí. Então isso grava revolta neles. Como Jesus Cristo. Quando no caso Cristo comia com os publicanos, com os pecadores, com prostitutas, vinham os judeus e falavam o quê? Olha lá, aquele que come e bebe com pecadores. Olha lá, aquele que come e bebe por causa de fariseus. Eles criticavam o tempo todo Jesus. E ele andava na plebe, com prostitutas, com publicanos, que era a pior raça daquela época. Porque o publicano, ele cobrava imposto em favor de Roma contra os irmãos judeus. Então você vê que no caso não era do querer dos judeus ver essa unidade, né? Ver o prelúdio do que seria a igreja, de todos no caso unidos pelo sangue de Jesus, né? Então você vê que Jesus curava lá no caso lá o samaritano, tu vê que ele ouviu aquela mulher cananita que também era gentia. E daí tu vê que eles ficavam irados e revoltados com como é que pode um homem que vai salvar Israel dando papo para uma plebe dessa. E hoje não é diferente. Você vê no caso um pastor denominacional chamar a menina que usa brinco, uma menina que usa short ou que se maqueia. Eu já vi isso de prostituta, de mundana. Jezabel, eles nem sabem o que estão falando. Nem sabem quem é Jezabel. Jesus morreu, verdade, Jesus morreu por aquela mundana ali também, pelaquela prostituta. Irmãos, já falei para os irmãos aqui, eu tenho, no caso, experiência disso para falar com vocês. Quantas prostitutas a gente já falou, quantos mundanos, como eles ensinam, que são mundanos, pessoas ruins, que a gente já falou, que quando a gente sentava para poder falar de Jesus, pediam para falar mais. Prostituta, traficante. Mas tu vai sentar com um suposto que se diz crente, que se diz cristão, que se diz pastor, que se diz diácono, que se diz líder, ele quer te bater. Ele não sabe arrazoar as escrituras contigo. Ele não sabe te mostrar na Bíblia nada. Porque está selado, como lemos no livro de Jeremias. Eles pegam o livro e leem e falam o quê? Está selado. Eles vão dizer, lemos, mas não sabemos ler. Jeremias falou que eram os escribas. E quem eram os escribas? A classe de elite que copiava a lei de Deus. Se os escribas que copiavam a lei de Moisés não sabiam, no caso que estava selado, que dirá quem? Essa liderança aí que se fala que é pastor, que é bispo. Então você vê como é que está a cristandade hoje, meus irmãos. Ó, verso 18, 1:18. Decorridos, passados 3 anos, então eu subi a Jerusalém, para avistar-me com quem? Com Pedro, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão quem? A Tiago, o irmão do Senhor. Então você vê que depois, quando ele aceitou o Messias, né, quando ele teve encontro com o Messias, ele não consultou homem nenhum, nem carne nem sangue, nem foi aprender com nenhum dos apóstolos de Jerusalém. Mas decorridos 3 anos, aí depois de 3 anos que ele foi e subiu a Jerusalém. Nesses 3 aninhos, ele ficou guardadinho, só aprendendo aos pés de quem?
do Messias. O mesmo tempo quase que ficaram os 12 apóstolos de Jesus Cristo na terra. Então você vê que o mesmo que ensinou para os 12, ensinou para quem? Para Paulo. Por isso que ele fala que ele é um apóstolo fora do tempo. Que ele foi o último dos apóstolos. Não é verdade? Então você vê que depois de 3 anos, que daí ele subiu a Jerusalém. Primeiro ele falou que não subiu. Depois de 3 anos que ele foi e subiu. Aí ele fala, versos 20. Ora, acerca do que vos escrevo, Galácios, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Cilícia e da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, 2 pontos, aquele que antes nos perseguia, agora faz o quê? Prega a fé que outrora procurava destruir. Meu Deus, que coisa linda, Jesus. Uma pessoa reconhecer que aquele homem lá terrível, que assolava as igrejas de casa em casa, agora pregava o quê? A fé que antes tentava destruir. Do que maior exemplo de conversão, de regeneração do que essa? Sim ou não? Está prestando atenção, igreja? Que é maior exemplo do que esse? Eles reconheciam que o apóstolo Paulo estava o quê? Transformado, regenerado pelo poder de Deus. E, verso 24, glorificavam a Deus a meu respeito. Então você vê no caso que as pessoas viam Paulo assim, transformado, regenerado, e glorificavam. Caramba, Daiane, vendo a chapa quente. Hoje a Daiane está uma mulher de Deus lá. Poxa, está pregando a palavra do Senhor, né? Hoje está com um homem de Deus no caso do lado dela, está mais se prostituindo, vivendo no caso na balbúrdia. Hoje está no caso pregando a fé que um dia ela perseguia. É por aí vai, mas muitas coisas assim. Então você vê como é que é bonito o poder de Deus, como renova, como transforma, o poder do Evangelho. Então Paulo vem aqui se autoafirmando o tempo inteiro para que os galácios prestassem atenção nele. E não nesses alguns que estavam pervertendo o Evangelho que Paulo pregava. Vamos lá, ó. Capítulo 2. Olha agora. 14 anos depois, eu subi o quê? Outra vez, aonde? Em Jerusalém, com Barnabé, levando também comigo quem? A Tito. Tito, vamos lá, ele era judeu ou gentio? Gentio. Ele não era judeu. E daí vai começar, no caso aqui, a falar do que aconteceu aonde? Em Atos 15. Ele vai citar aqui em Gálatas o que houve em Atos 15, que ele foi a Jerusalém depois uma outra vez para resolver uma questão. E essa questão em Atos 15 era sobre a circuncisão, uma obra da lei levítica, como já mostrei aqui para os irmãos no caso em Levíticos. Não é verdade? Que foi no caso fundada com Abraão. Vamos lá. Subi em obediência a uma revelação. Subi aonde? Jerusalém. Ele expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Então, ó, aos que pareciam de maior influência. Contudo, olha agora, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo o quê? Um grego, foi obrigado a circuncidar-se. Opa. Então vai começar a falar agora da suma do livro de Gálatas. A gente vai ver o tempo inteiro isso aqui. A obra da lei chamada circuncisão. Vamos lá, vocês vão ver isso aqui. E isto por causa de quem? Dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa o quê? Liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos ao quê? À escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Então vamos ver isso aqui, irmãos. Então ele está falando claramente que a obra de circuncisão era uma obra de escravidão. A gente vai ler isso aqui fartamente no decorrer do caso dos áudios. Vamos lá em Atos 15, que tu vai ver a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Vamos lá. Ó, Atos 15. Vamos ver quem eram esses indivíduos que se intrometeram
na liberdade que Paulo tinha, que ele falou, que ele citou que agora. Ele citou que alguns indivíduos, chamando de falsos o quê? Falsos irmãos, se intrometeram para tentar tirar a liberdade que ele tinha em Cristo Jesus e reduzi-los de novo à escravidão. Então o texto está falando de obra da lei e não dos 10 o quê? Mandamentos. Atos 15. Todos acharam? Falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus. Atos 15, ó. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos o quê? 2 pontos. Se vocês não circuncidares, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então você veja que exatamente aqui a suma do livro de Gálatas vai ser exatamente isso aqui. A obra da circuncisão. Essa circuncisão é no prepúcio do pênis e não a circuncisão do coração. Vamos lá. Olha aqui, ó, os mesmos nomes que ele citou lá em Gálatas 1. Olha agora. Tendo havido da parte de Paulo e quem? E Barnabé. Então os 2 irmãos que ele citou lá, olha, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que estes 2, Paulo e Barnabé, e alguns outros, quem é esses outros aqui? Certamente era quem estava com ele. Ele falou, Tito. Exatamente, Tito que foi com ele também. E alguns outros dentre eles subissem aonde? A Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Que questão? A questão da circuncisão. Então você vê que Gálatas 1 e 2 está correlacionado com Atos 15, porque o livro de Atos está falando, são atos, são feitos, são obras. O livro de Atos é a história da igreja. Então você vê que a mesma coisa que ele falou aqui em Gálatas, ele citou e passou no livro de quê? De Atos. Então quando o irmão Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele escreveu sobre isso aqui, ele está fazendo uma alusão, uma referência do que Paulo falou, confirmando a veracidade das escrituras sagradas. E certamente Lucas, que ele fala ao amado irmão Lucas, era o único que permaneceu com ele. Todos deixaram Paulo, exceto Lucas. E Lucas escreveu o livro de Atos. Então ele fala aqui, olha, 15 versículos 3, Atos 15, verso 3. Enviados, pois, e até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessamos as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, ó, narrando a conversão dos gentios, exatamente o que ele falou aqui, ó, em Gálatas 1, que ele falou que pregou o evangelho aqui, ó, Gálatas 2:2, subi a Jerusalém a obediência a uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre quem? Os gentios. Então você vê que Atos 15 e Gálatas 2 é igualzinho. E está citando o que houve aqui no caso no livro de Atos, no livro de Gálatas. Atos de novo, 15:3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessamos as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão de novo, ó, dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Olha agora, tendo eles chegado a Jerusalém, Paulo com seus irmãos, né, foram bem o quê? Bem recebidos pela igreja de Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Exatamente o que ele falou, que eram apóstolos e presbíteros de maior influência, e eram antes até mesmo de mim. Olha agora, insurgiram-se, entretanto, alguns da onde? Da seita, da seita dos fariseus, que até haviam o quê? Até haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observe a lei de Moisés. Então você vê que exatamente o que ele falou aonde? Em Gálatas 2, que se intrometeram alguns, e eram até pessoas que já tinham crido em quem? No Messias, mas queriam que praticasse uma obra da lei levítica, que é a circuncisão. Então você vê que o tempo inteiro
era uma celeuma, essa questão de quê? Da circuncisão. Até acredito no caso que alguns falam que até para os judeus tem que ser feito até hoje. Mas, quando a gente senta e arrasou a Bíblia, a gente vê que aquela circuncisão no prepúcio do pênis literal prefigurava aquele que foi morto, no caso, no Calvário, como já lemos aqui nos anos anteriores. Como fala em Romanos 15:8 e Gálatas 2:11. Então a gente vai vendo que para os gentios, então, é pior ainda. Então você veja, seguindo aqui, que Atos 15, repetindo, e Gálatas 2 estão em total sintonia. E Paulo vai lá discutir sobre essa celeuma, sobre essa questão da obra da lei, que por meio do corpo de Cristo não era mais necessário. E pior ainda, para os gentios da Galácia, porque ele falou o quê? Nem mesmo Tito, que era um gentio, um grego, foi obrigado a circuncidar-se. Aí vamos lá, ó. Vamos seguir aqui, ó, Gálatas 2, versículo 6. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo era abusado, né, rapaz? Paulo era abusado. Não, isso aqui é abuso falar. Quanto àqueles que pareciam de maior influência, os mesmos que estavam lá em Atos 15, os presbíteros, os diáconos, os apóstolos, os líderes, no caso da igreja de Jerusalém, quanto à influência não me interessa. Deus não olha o quê? A aparência dos homens. Então você vê que Paulo, irmão, ele falou o quê? Nada me acrescentaram, nada eles me ensinaram, porque eu aprendi durante 3 anos com quem? Com o próprio Messias. Verso 7. Antes, pelo contrário, quando viram eles que o evangelho da incircuncisão, ou seja, dos gentios, me fora confiado, como a Pedro, o evangelho da circuncisão, ou seja, judeus, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, para os judeus, também operou eficazmente em quem? Em mim, para com o apostolado dos gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro, que é o Cefas, e João, que eram o quê? Reputados coluna, me estenderam a mim, a Barnabé, a destra de quê? De comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles foram para o quê? A circuncisão, para os judeus, recomendando-nos somente o quê? Que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer, e já lemos aqui em Romanos 15, 26, que Paulo pegou dinheiro de oferta das igrejas dos gentios e mandou para quem? Para os de Jerusalém. Que coisa bonita, né? Ele pegou o dinheiro com os irmãos de Macedônia, com os irmãos de Roma, e distribuiu para a própria igreja de Jerusalém, os santos pobres. Olha que honra, irmão. Era para Jerusalém, como berço, ajudar quem? Os gentios. Mas foi o contrário. Foram os gentios que ajudaram quem? A Jerusalém. Você vê a igreja fazendo isso? Não, você não vai ver isso nunca. Eles não querem. O Deus deles é o ventre. Só que eles são cães gulosos, nunca se fartam. Isaías fala, tais cães são o quê? Gulosos, vírgula. São pastores que nada as compreendem. E cada um vai para a sua ganância. Todos sem exceção. Você chega num culto hoje para ouvir uma palavra, a pessoa no culto para ouvir uma palavra, ela só ouve petição, Bispo Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago. É uma vergonha o Evangelho de Cristo aí fora. Estão levando as pessoas para onde? Para o inferno, para o lago de fogo, com as mentiras que eles ensinam. Porque Isaías já falou, tais cães são o quê? Gulosos, vírgula, são os pastores que nada compreendem. Então você vê que Paulo aqui, irmão, começou a citando a obra da circuncisão. O tema aqui é circuncisão. Versos 11, 2:11. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resistirem face a face, porque Pedro se tornou o quê?
repreensível. E Paulo repreendeu Pedro na cara de todo mundo, exatamente como ele ensinou a Timóteo que deveria fazer, que aos presbíteros deveria se repreender aonde? Na frente de todos, para que os demais que estivessem ouvindo temessem. Está ouvindo? Repreendendo na frente de todos, porque Pedro, que era uma coluna, reputado coluna, se tornou o quê? Repreensível. Mas a repreensão é má? Paulo falou o quê? O nosso ministério não é para destruição, e sim para edificação dos irmãos. Não usamos da autoridade para nos prevalecermos de uma o quê? Destruição, mas sim para a edificação. Então, Pedro vai ser repreendido veemente por quem? Pelo irmão Paulo. Olha a cena, irmão. O cara veio lá da Cilícia, lá da Síria, subiu a Jerusalém, daí eles que eram reputados de coluna, estenderam a destra para quem? Para Paulo e Barnabé. Paulo vai e chama a atenção dele. É duro, irmão. Né, irmão? Porque é militar, tu sabe como é que é a chamada. É duro, irmão. Que homem é esse, né, irmão? Que homem é esse? Apóstolo Paulo. Por quê? Versos 12. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte do Tiago, eles comiam com os gentios. Quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo o quê? Os da circuncisão, os judeus. Então você vê que Pedro comia com os gentios, e Pedro era judeu. Quando no caso chegou o Tiago, ele viu Pedro comendo com os gentios, e falou, tipo assim, vai condenar-me, vai me criticar-me, vai chamar minha atenção, porque eu estou sentado comendo com quem? Com os gentios, exatamente como fizeram com quem? Com Jesus, que eles falavam que Cristo comia com quem? Comia e bebia com publicanos e pecadores, que eram os gentios, pessoas da plebe, pessoas que não tinham nenhuma aparência de santo, pessoas com roupagens diferentes, como aquela prostituta no caso de Lucas 8, pessoas no caso que não tinha nenhum status de cristão, eles discriminavam o tempo todo, ao ponto de próprio Pedro também fazer a mesma coisa no caso que eles, discriminá-los. E pô, Pedro, depois de 15 anos, já estava velhinho para essas coisas, né, Pedro? Que negócio é esse? Vamos ver agora. Olha aqui, ó. E também os demais judeus dissimularam com quem? Com Pedro, ao ponto de até o quê? O próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Pô, Barnabé, até você, que foi comigo para os gentios, que visitou Galácia, que visitou vários países da província da Ásia, comeu e bebeu com os gentios, que negócio é esse agora de você aqui discriminá-los, tratá-los como mundanos ou como diferentes? Porque chegou o Tiago, que irmão do Senhor. Que negócio é esse? Acabou a distinção entre quem? Judeu e gentio. Quando Pedro teve aquela visão dos animais, nas aves, ele falou o quê? Não considere o quê? Impuro aquele que eu santifiquei. Isso se referia a quem? Aos gentios, porque ele foi visitar um gentio chamado Cornélio. Então você vê como é que até hoje isso existe, esse ranço existe. Aquilo ali é mundano. Aquilo ali é mundano ainda. Você já falou falar do amor de Deus para aquela prostituta? Você já falou falar para o amor de Deus para aquele rapaz que é bandido? Ou aquele rico que usa relógio de ouro? Já foi falar? Como é que fica isso então, né, da gente? Isso é ruim. Está discriminando. Cristo morreu também por aquele lá. A Yeshua faz aquela parábola, né? Quem é o teu próximo? Né? Exatamente, essa parábola aí. Ali, todo mundo ali, ninguém ia lá levar a palavra. Passava de largo. Dizia, Parábola de Lucas 10, do samaritano. Não é isso não? Isso. Que o irmão citou agora. E quem é aquele próximo ali? O samaritano vai lá. Não fala. Quem é aquele próximo ali? Essa parábola é linda, essa parábola eu gosto muito dela. Os judeus não gostavam do samaritano. É verdade, não se dava. Os diabólicos samaritanos. E Jesus se criou aonde? Em Samaria, Nazaré e Samaria. Por isso que quando no caso do Filipe ouviu de Natanael, ele falou o que sobre Jesus? Pode vir coisa boa de Nazaré? Nazaré e Samaria era como se fosse estado e município. Pode vir coisa que preste de lá? Discriminação.
O próximo daquela parábola ali, irmão, daí outro dia eu falo para os irmãos, aquele próximo que ele falou ali, que devia se amar, era o próprio Jesus. Era o próprio Jesus. Porque foi ele que curou nossas feridas. Foi ele que, no caso, que veio passar azeite em nós. Aquela parábola ali é linda. Hoje dia falaremos sobre ela, ok? Vamos seguir. O próximo ali naquela parábola era ele mesmo, Jesus. E deveria amar o Messias. Entendeu? Vamos lá. Seguindo aqui. Verso 14. Gálatas 2:14. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo o quê? A verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Ou seja, ele falou pelas costas ou falou na cara? Na cara. 2 pontos, olha. Se sendo você judeu, Pedro, vives como um gentio e não como um judeu, por que tu obrigas os gentios a viverem como judeus? Ô Pedro, que discriminação é essa? Que negócio é esse de tratar a pessoa como mundano? Ou como podre, prostituta, com preconceito? Aqui no nosso meio não tem isso. Quem entra aqui tem pão, tem vinho, tem azeite, tem trigo. Tem isso não? Tem mel. Tudo símbolo da palavra de Deus. Não vão convir com pão francês na igreja. Aos mais novos, quando a Bíblia fala de pão, é pão francês, Manuela? É a palavra de Deus, porque ele fala que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então, todos que entram aqui tem pão, tem vinho. Quantos já entraram aqui, no caso, prostitutas, travestis, bichas, problemáticos, a raça toda, adúlteros? Tem pão para eles. Como tinha Jesus Cristo dava para essas pessoas também. Não é verdade? 10 mulheres, 10 maridos. É isso aí. Versículo 15. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é, olha agora, justificados pelas obras da lei, e sim, mediante o que? A fé em Cristo Jesus. Também nós temos sido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé, e não pelas obras, em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. A pergunta é, obras da lei é igual a toda a lei? Claro que não, ele está falando das obras da lei, não está falando que no caso é a lei em si, são as obras da lei. Sim ou não? Eles ensinam que está vendo aqui, ó, a lei acabou, a lei acabou, a lei acabou. Você está cego. O texto é claro, ninguém será justificado por obras da lei, não por obedecer os 10 mandamentos. Aqui está bem claro aqui, ó. Mesmo assim percebemos que a pessoa não é declarada justa por Deus com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá. Aí, tá vendo? Claro. Livro da lei. Mas pela fidelidade decorrente da confiança no Messias e Yeshua. Tá vendo? Então você vê que eles falam que pegam os que Gálatas isolado e falam que a lei acabou. Está falando das obras da lei. Que os judeus se justificavam por meio das obras, como já vimos aqui fartamente nos áudios. Vamos também ler no livro de Hebreus, que é totalmente, no caso, diferente de falar que acabou a lei. Você sabe que os 10 mandamentos nunca foram o quê? Abolidos. O não matar, o não roubar, o não adulterar, o não cobiçar a mulher do próximo, estava nos 10 mandamentos ou no livro da lei? Nos 10 mandamentos, isso nunca acabou. O Messias pregou isso o tempo inteiro, e Paulo também o tempo inteiro pregou isso. O homem que tem várias mulheres, o homem que rouba, o homem que mata, o homem que tem um outro Deus, está tudo infringindo os 10 mandamentos. As obras da lei, que está falando de justificação aqui, eram o que os judeus faziam para receberem a perdão, a expiação dos seus pecados com a morte dos cordeiros dentro do santuário. Então ali se justificava, está falando de justificação, ó. Ninguém é justificado por obras da lei. Então a justificação era feita pela morte do cordeiro, dos animais no santuário.
Então você hoje não é mais justificado pelas suas obras. Mas ele fala aqui, ó, mas sim mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 17, Gálatas 2,17. Mas se, procurando ser o quê? Justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados quem? Pecadores, dá-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Certo que não. Então, nós mesmos quem? Judeus, né? Também achados pecadores, dá-se-á o caso de Cristo ser ministro do pecado? Romanos 6 fala que a todos encerrou Deus no pecado. Todos que nasceram na terra estão debaixo do pecado. O que é pecado? Transgressão da lei. Pecado é você ser um adúltero. Pecado é você, no caso, ser o quê? Um cobiçoso. Pecado é você matar, você roubar. Isso sim é pecado. Irmão Sandro, é pecado sair na praia? Irmão Sandro, é pecado usar bermuda? Irmão Sandro, é pecado beber vinho? Na Bíblia não tem nada disso, irmãos. O que tem é o quê? A embriaguez do vinho. A Bíblia condena a embriaguez. Mas você beber vinho e ficar sóbrio é pecado? Claro que não. Jesus Cristo bebia vinho, Mateus 9 e 11. Mas você nunca viu Cristo o quê? Bêbado. Você nunca viu Cristo cobiçar a mulher do próximo. Você nunca viu ele brigar num bar. Você nunca viu ele roubar ninguém. Porque isso é pecado. Transgressão da lei. Porque a lei diz, não roubarás, não matarás, não tomarás a mulher do teu próximo. Esses pastores aí fora de hoje, cada um tem uma mulher no caso no município, outro no outro, vambora, bererel. E estão pregando aí de Jesus, gente. Estão pregando aí fora de Jesus. É proibir o povo de beber. Tem contexto nenhum. E estão preocupados com bebida. Como se a salvação fosse mais importante, no caso, dependendo no caso da bebida. O apóstolo Paulo, no 1 Coríntios 5, ele chega arrependendo as pessoas porque estavam se embriagando. Quer dizer, estão se embriagando com uva? 1 Coríntios 11, não, com o vinho, que tinha álcool. Exato, acabei de falar aqui agora, você não estava nem aqui, viu? Falei exatamente isso, a Bíblia condena a embriaguez e ficar sem sobriedade. Vamos seguir aqui. Então você vê que Paulo está falando aqui no caso dos versos que ninguém é justificado pelas obras da lei. Porque eles eram o quê? Justificados pelas obras, quando eles matavam o cordeiro, quando ele fazia, no caso o quê? O ritual da lei levítica, a expiação do pecado, prefigurava quem? Jesus morrendo por nós. Versos 18. Porque se eu torno a edificar aquilo que destruir, a mim mesmo me constituo o quê? Um transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, olha agora, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Pô, irmão, não entendi, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Já falamos isso aqui em Romanos 6 e 7. Mediante a própria lei dos 10 mandamentos, que ele falou isso lá, ele morreu para a lei o quê? A lei do pecado que existia nele. Então ele fala o quê? Já não cobiço, já não tenho mais desejo dessas coisas na minha vida. Eu, segundo a minha o quê? Ao meu homem interior, eu tenho prazer de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra o quê? Outra lei. Outra lei que ele fala aqui o quê? Mediante a lei, eu morri para a lei. Paulo está falando que queria morrer para a lei do quê? Dos pecados nos seus membros. Está entendendo, Sérgio? Então, ele, mediante a própria lei, onde diz, não cobiçarás, ele tem que morrer para o quê? Para outra lei que ele vê guerreando nos seus membros, como falamos aqui nós sobre Romanos 6 e 7. Aí ele fala, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na minha carne, olha aqui, ó, eu vivo pelo quê? Pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha só, irmão,
aonde que se manifestava a morte do animal, do cordeiro, para expiar a sua culpa do seu pecado? Na lei? Respondam, igreja, vocês já sabem. Na lei levítica. Então, ele que foi o cordeiro que morreu por mim, aí ele fala que, olha, verso 21, eu não anulo o quê? A graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei aqui é o que? Obras, como ele citou em cima, mediante as obras da lei, segue-se que morreu Cristo o quê? Em vão. Então ele pega esse verso aqui isolado, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, viu? A lei acabou. A lei acabou. Acabamos de explicar dentro do contexto que essa lei, da lei levítica, do legalismo da lei levítica, da morte dos animais, das obras de ordenanças, que não tinha mais o quê? Efeito nenhum, que Paulo fala aos Hebreus, que era o quê? Ineficazes, e chama de obras mortas. Tudo bem, irmão. Obras mortas. Falamos isso aqui em janeiro. Obras mortas. Não tem mais efeito nenhum. Você não é mais justificado do seu pecado pela morte dos animais. Mas se você falar, Senhor, que o teu sangue, eu te confesso o meu pecado, então que o teu sangue me expie, que o teu sangue me isente, que o teu sangue pague a minha culpa. Ele fala na 1 João, se você, no caso, confessar os seus pecados, ele é fiel e justo para fazer o quê? Perdoar os teus pecados. Não é mais por obras, como faziam os judeus, que tinham que matar os animais. E daí, não vou mais falar sobre isso, porque já falamos fartamente sobre a lei de Moisés e o livro da lei. Tudo isso constava onde? Já vimos aqui, no livro da lei. E nunca nas tábuas dos 10 mandamentos. Capítulo 3, ele fala, ó Gálatas, o quê? Insensatos, quem vos fascinou a vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês. Galácia, me diga uma coisinha só. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou recebeste pela pregação da fé? Vocês receberam pela obra da lei, pelas obras de justificação da lei? Vocês estão falando aí que é necessário fazer o que com os gentios? Circuncidados para que sejam salvos. Se não circuncidar o prepúcio do pênis, não serão o quê? Salvos. Foi por essa obra que vocês receberam, no caso, o Espírito Santo? Sim ou não? Resposta. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na vossa carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão, aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da vossa fé? Então você fala, está vendo que o tempo todo ele está falando sobre uma obra da lei, de justificação por meio das obras. E se não se circuncidasse no prepúcio do pênis, eles falavam que não eram o quê? Salvos. Então ele fala aqui, olha, 3:3, sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, volta no capítulo 1, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Então vocês começaram na graça do evangelho, não por suas obras, e vocês querem fazer o quê? Voltar a praticar essas obras, justificação. Então você vê que o tema é a justificação e a obra. Paulo fala que é somente necessário você crer, porque ninguém é justificado pelas obras da lei, e não está falando da lei, está falando das obras dela. Vou ler aqui de novo, no caso aqui, versos 3 e 5, ó. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo e que opera milagre entre vocês, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? 3:6, é o caso de quem? De Abraão. Então ele vai começar a citar a obra de Abraão em contraditório com as obras
de justificativa dos judeus. Ele citou, é o caso de Abraão. Olha qual foi a obra de Abraão. É o caso de Abraão, que fez o quê? Que creu em Deus e isso, repito, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, o que foi imputado para a justiça? A morte do animal ou a crença de Abraão? A crença. Então, a obra justificativa é crer no Messias e não manifestar as suas obras. Estão entendendo, gente? Ó, sabei, pois, que os da fé é que são o quê? Filhos de Abraão. Oh, meu Deus, aí tu matou os judeus agora. Chutou a santa. Meu amigo, o texto é claro. Sabei, pois, que só os da fé é que são filhos de Abraão. Ué, Jesus chegou na cara deles lá em João 8. Deles quem? Dos mundanos? Não, dos judeus. Vocês falam que observam a lei de Moisés e que tem por pai a quem? A Abraão. Peraí, você tem por pai Abraão? Então pratica as obras de Abraão. Abraão creu em mim. Abraão creu em mim. E isso lhe foi imputado por justiça. Então você vê que exatamente o que Paulo falou em Gálatas 3 foi o que Jesus falou em João 8. A obra de justificação é você crer em Jesus e não manifestar a morte de animais e cordeiros como eles faziam. Paulo fala que a lei era a sombra das coisas que viriam. Quando eles estavam matando, no caso, o cordeiro, era para eles saber que aquela morte ali era o próprio Messias sendo morto para justificá-los. Eles não conseguiram o quê? Entender. E Paulo fala que eles tropeçaram. Paulo fala que o sacrifício de bode e de carneiro purifica a carne do homem, quanto mais o sacrifício do Messias purifica a mente do homem. Hebreus 9. O grande problema é purificar a mente do homem, não é o corpo do homem. Porque ele fala aqui, no caso que nos membros dele, ele vê uma outra lei guerreando, no caso, contra a lei de Deus, que é o quê? O pecado nos seus membros. Ele fala que no tocante ao homem interior, falando sobre isso aqui já, ele tem prazer à lei de Deus, mas no homem exterior ele vê uma outra lei. Então você vê que Jesus e Paulo falavam as mesmas coisas. É muito comum uma pessoa hoje fazer umas obras de caridade e falar o quê? Estou bem na fita, já ganhei um pontinho com Deus. Eu escuto isso, irmão. Eu escutei meu ajudante falar agora, ele saiu no caminhão. Atravessou a velhinha na rua, chegou, entrou no carro, fiz a boa ação de hoje, ganhei um pontinho no céu, justificando pelas suas obras. A obra fala assim, tu crê em Cristo? Eu creio. Mas a Bíblia fala que aquele que crê em Cristo deve andar como ele andou. Crer de boca, qualquer um crê. Amar de boca, qualquer um ama. Mas ele falou o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. Se você, no caso, não pratica, você não ama nada. Você pratica os mandamentos do Senhor? Ixi. Está se esforçando para então pedir perdão por seus pecados e ter uma nova vida. Cristo vive em você? Você pergunta como é que está a relação dele com o pai e com a mãe dele. Não pergunta, nem está aí para isso. Se você chegar para qualquer um hoje, vai falar que ama Deus. O que a igreja prega hoje é que tudo foi a graça, tudo é pela graça, a graça aboliu a lei. Já lembra disso aqui? Agora, confirma. Entender que o conceito de graça é aplicado totalmente à prática, à obediência de Deus, a qual Deus colocou diante daqueles que creem, que é o quê? Os seus mandamentos. Amém. Isso aí, Paulo fala. E Paulo pegava esse evangelho aqui pregando o quê? O tempo inteiro os 10 mandamentos. Esse evangelho que Paulo fala que ele instruiu, nunca do caso deixou de praticar os 10 mandamentos. Nunca. Paulo nunca chegou no caso e falou que era permitido roubar, matar. Paulo fala pelo contrário. Aquele que furtava trabalho não furte mais. 8º mandamento. Não é isso não? Aqueles que tinham outros deuses e outros ídolos, deixaram seus ídolos e se converteram ao Deus verdadeiro. 1º mandamento. Não terás um outro Deus. Então Paulo ensinou os 10 mandamentos o tempo inteiro. Seguindo aqui, 3:7.
Sabei, pois, que os da fé que são o quê? Filhos de Abraão. Ora, tem na Escritura previsto que Deus justificaria, tá vendo? Justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho para quem? Para Abraão. E disse o quê? Em ti serão abençoados todos os povos. Bom, se são todos os povos, não é somente mais o povo judeu, o povo israelita. Então, graças a Deus... Tanto que a palavra Abraão é Abraão, né? Que é pai de muitos. Pai de muitos, né? Pai de muitos. Pois então, isso eu não sabia. Ora, então você vê que o tempo inteiro ele está falando de justificação e está falando de obras. Ele falou, ó, justificaria pela fé ou pelas obras dos gentios? Justificaria pela fé os gentios. Verso 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Com o crente Abraão. Vê a palavra crente, como ele perguntou aqui no 3.1, ó, que não foram as obras que fascinaram os galácios, mas sim a pregação da fé. Então ele fala o tempo todo de crente, de crer, que a obra tem que ser o quê? Na verdade, crer. Na verdade, o termo crente é aplicado à pessoa que pratica aquilo que crê. Você crê nisso, então seja um crente. Pratique. Pratique. Isso aí, guarde meus mandamentos e pratique. Isso aí. Os cristãos eles têm uma mania porque, eu sou crente. Eu não sou crente, não, eu sou cristão. Mas o conceito de crente está completamente ligado a você ser um cristão, a você ser um servo de Deus. Isso aí, Você praticá-lo. Não adianta, meu irmão, não adianta você dizer que você pensa em Deus, não adianta você dizer que a fé move montanha. Ou seja, a prática da fé vai remover montanha. Se você disser que a fé remove montanha, a montanha vai ficar com o bracinho, vai te abraçar e perna vai ficar parada. Verdade, ó. Versos 10. Todos quanto, pois, são o quê? Das obras da lei, estão debaixo de maldição. Está falando que são da lei ou que são das obras da lei? As obras da lei. Então são das obras da lei, praticar a morte dos animais, a obra de circuncidar, no caso gentio, a obra de você hoje, no caso, ter que pagar por uma oferta, como eles pagavam na cura de uma lepra. Tudo isso prefigurava a sombra do que viria. Então todos os que estão debaixo de... todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer, olha agora, em todas as coisas escritas aonde? No livro da lei para praticá-las. Livro da lei, as tábuas. Igreja. Não. Pelo amor de Deus, vocês já aprenderam isso aqui? Livro da lei está junto com as tábuas? Não. Então está falando dos livros da lei, porque a gente já viu aqui fartamente a diferença entre o livro da lei e as tábuas de pedra. Então está falando que todos aqueles que estão debaixo das obras da lei, que estavam escritos no livro da lei, tornam-se malditos. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, praticar é fazer as obras. E é evidente que pela lei das obras, é óbvio, está falando aqui de obras, ninguém é o quê? Justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela sua fé. Ora, a lei levítica das obras do livro da lei não procede de quê? De fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição daquela lei lá, da lei levítica, porque as obras da lei até a vinda do Messias era para se praticar, mas depois que veio ele e morreu por nós como o cordeiro que tirou o pecado do mundo, é preciso mais praticá-las? Não. Então acabou. Cristo, verso 13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldito em nosso lugar, porque está o quê? Escrito, maldito todo aquele homem que for pendurado no madeiro. Quem foi posto no madeiro? Cristo. Para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios, que somos nós,
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Recebêssemos pela fé, e não pelas obras, mas sim pela fé, o Espírito prometido. Então você veja o tempo inteiro que ele fala das obras da lei, diferentemente das tábuas. Eu já li, mas eu vou ler aqui de novo. Vamos lá em Deuteronômio. Eu já falei aqui para os irmãos fartamente que é diferente o livro da lei das tábuas de pedra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 24. O livro da lei, ó. Tendo o mesmo livro que Paulo citou, tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Bom, se ele escreveu as palavras desta lei num livro, é diferente das tábuas de pedra que o próprio Deus escreveu. Então, uma no caso que escreveu foi Deus, outra que escreveu foi quem? Moisés. Deu Moisés ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este o quê? O livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Nós sabemos que o nome é arca da aliança por causa de quê? Por causa da aliança que Deus fez com o povo. E o que era a aliança? Os 10 mandamentos. Já lemos fartamente isso aqui. A aliança de Deus com o seu povo são o quê? Os 10 mandamentos. Isso que está em vigor até hoje. Não mais a circuncisão no prepúcio do pênis, mas sim, e falamos fartamente sobre isso aqui. A aliança de Deus com o seu povo são os 10 mandamentos, como ele falou em Deuteronômio 4:13. Então, era a arca da aliança, porque dentro do caso da arca estava a aliança, porque a aliança eram os 10 mandamentos. Então você vê que o livro da lei ficava do lado de fora da arca da aliança para o quê? Testemunho contra você. Verso 27. Porque conheço a tua rebeldia, tua dura cerviz, hein? Pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então, se você continuar lendo, você vê que o livro da lei estava ali para testemunho contra eles. Se matassem, estava o quê? A punição no livro da lei. Levítico 16. Se roubasse, punição no livro da lei. Se adulterasse, a punição estava onde? No livro da lei. Então, você vê que Paulo está falando aqui em Gálatas 3 do livro da lei. Não está falando de você praticar os 10 mandamentos. Amém, irmãos? Então, vamos parar por aqui. Mais uma vez a gente está conseguindo ver e entender que não tem nada a ver falar que a lei dos 10 mandamentos fora abolida. E o maior livro para a gente poder compreender e entender isso aí é Romanos, Gálatas e Hebreus. Daí, vamos seguir semana que vem com o livro de Gálatas. Amém? Vou deixar a paz para os irmãos também que ouvem esse áudio, que estão longe, no caso aqui do Brasil, que estão no exterior. O irmão Mário, irmão Vlad, a irmã Marcele, a irmã Maria Cala Dindinha, os irmãos de Portugal, todos os irmãos que em Cristo Jesus se congregam conosco aqui em Espírito e em verdade, também que a graça e a paz de Cristo seja com vocês, amém? Graça e paz, viu, irmãos?